começo, eu achava que era só impressão. Estava passando por uma fase difícil, então imaginei que minha mente estivesse exagerando, talvez fosse o cansaço ou a paranoia me pregando peças. Mas havia algo errado. Sabe aquela sensação de que você está sendo observada, mesmo quando está completamente sozinha? Era isso que eu sentia, uma presença invisível que me seguia a cada passo. No trabalho, comecei a notar que alguém mexia nos meus pertences. Minha caneca favorita, que eu sempre deixava no canto da mesa, de repente estava no lado oposto. Meu carregador de celular sumia e aparecia em lugares diferentes. Meus colegas diziam que eu estava esquecendo onde deixava as coisas, mas eu sabia que era mais do que isso. E ainda assim, continuei tentando ignorar. A sensação ficava ainda mais forte à noite, quando eu voltava para casa. As ruas estavam sempre vazias, a cidade pequena e tranquila, mas o peso daquele pressentimento era sufocante. Uma ou duas vezes, enquanto caminhava, juro que vi uma sombra distante, como se alguém estivesse parado ali, me observando. Eu apressava o passo, olhava para trás, mas nunca via ninguém. Só restava aquela inquietação que eu não conseguia sacudir. Depois, começaram as chamadas. Às vezes, quando eu pegava o telefone, a ligação caía antes mesmo que eu dissesse alô. Outras vezes, havia uma respiração no fundo, baixa e pausada, como se a pessoa do outro lado estivesse esperando algo de mim. Tentava me convencer de que era trote, mas o desconforto não passava. Comecei a me sentir paranoica, como se estivesse perdendo o controle. E no fundo, uma parte de mim começava a acreditar que talvez eu não estivesse realmente sozinha. Então, certa noite, encontrei algo no para-brisa do meu carro. Um bilhete amassado, escrito em uma caligrafia apressada: "Você é mais bonita quando sorri." Eu tremia ao ler aquelas palavras, sentindo o estômago revirar. Olhei ao redor, mas as ruas estavam desertas, como sempre. Foi nesse momento que eu soube, não era mais uma sensação. Alguém realmente estava ali, e esse alguém estava observando cada um dos meus passos. Depois do bilhete no para-brisa, tudo mudou. A inquietação silenciosa deu lugar a um medo constante. Tentei ignorar, seguir a rotina, mas era impossível. Eu sabia que alguém estava por perto, cada vez mais perto, e, o pior, sabia detalhes demais sobre mim. As mensagens começaram a aparecer em todos os lugares, como se aquela pessoa quisesse me lembrar de sua presença o tempo todo. No começo, eram recados anônimos na minha caixa de correio. Frases vagas, como "eu vejo você todos os dias" ou "gostei da roupa de ontem." Logo, começaram a ficar mais pessoais. "Sua casa é aconchegante, combina com você." E então, a mais perturbadora de todas: "seu perfume é irresistível." A sensação de que ele estava sempre à espreita me fez mudar completamente. Eu parei de usar perfume, na tentativa de não deixar um rastro. Passei a trancar portas e janelas pelo menos 3 vezes antes de dormir, mas isso não fez diferença. Ele parecia sempre estar um passo à frente, sabendo cada movimento meu, me observando em momentos que eu achava que eram só meus. As mensagens começaram a vir por e-mail. Ele sabia meu endereço de trabalho, sabia meu celular, e, em um e-mail em particular, descreveu com detalhes a cozinha do meu apartamento, onde eu sempre cozinhava sozinha à noite, onde eu me sentia segura. No final, dizia: "Da próxima vez, posso te ensinar uma receita que aprendi especialmente para você." Não consegui dormir naquela noite. A ideia de que ele havia estado dentro da minha casa, no lugar onde eu me sentia mais segura, me aterrorizava. Cada barulho no prédio, cada rangido da madeira, cada carro que passava parecia ser ele, apenas aguardando a hora certa. Liguei para a polícia, mas sem provas concretas, disseram que não havia muito o que fazer. Eu me sentia refém na minha própria vida, sem saída. E então, ele fez algo que finalmente me quebrou. Em uma noite, ao chegar em casa, encontrei uma caixa de presente na minha porta. Era pequena, delicada, e havia uma fita preta amarrada nela. Meus dedos tremiam enquanto a abria. Dentro, havia um pingente, o mesmo que eu usava quando era adolescente e que tinha perdido anos atrás.
Era impossível que alguém soubesse disso, era uma coisa íntima, guardada na minha memória. Ele sabia detalhes da minha vida que ninguém mais sabia. O bilhete no fundo da caixa dizia apenas: "Eu sempre estive por perto, e sei que você se lembra de mim." Depois da caixa com o pingente, minha vida virou um pesadelo. Eu tinha certeza de que ele não era um estranho qualquer. Era alguém que me conhecia há muito tempo, que sabia detalhes da minha vida que eu mesma quase tinha esquecido. Cada momento do dia era um tormento. Em casa, eu sentia sua presença, como se ele estivesse do outro lado da parede, observando, aguardando o momento certo para aparecer. Foi então que começaram as aparições. Ele sempre estava à distância, mas perto o suficiente para eu sentir seu olhar pesado sobre mim. No supermercado, um reflexo passou rápido na seção de congelados. Uma silhueta familiar, alta e encapuzada, me observava no espelho das prateleiras de vidro, mas desapareceu no instante que virei. No estacionamento, vi alguém parado ao lado do meu carro, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele já havia sumido entre os outros veículos, como uma sombra impossível de alcançar. Naquela noite, não consegui relaxar em casa. Liguei as luzes, fechei todas as cortinas e tranquei todas as portas, mas nada parecia o bastante para me fazer sentir segura. Foi então que vi algo pela janela da sala. Do lado de fora, a alguns metros de distância, alguém estava parado sob a luz do poste, observando diretamente para o meu apartamento. O coração começou a bater descontroladamente enquanto eu tentava entender se era mesmo ele ou apenas um vizinho. Mas a forma como ele estava ali, parado, inabalável, me fez ter certeza, era ele. De repente, meu telefone vibrou. Uma nova mensagem. Gostei do pijama azul. Naquele momento, tudo pareceu desmoronar. Ele estava vendo tudo. Olhei de volta para o poste, mas a figura tinha desaparecido. A sala parecia se fechar ao meu redor, o ar se tornava pesado, e uma sensação horrível de impotência tomou conta de mim. Eu estava presa ali, à mercê de alguém que me caçava sem piedade. Nos dias seguintes, ele continuou a aparecer, em vislumbres, em reflexos, à margem da minha visão. Ele queria ser visto, mas nunca se deixava pegar. Cada encontro era calculado para me deixar aterrorizada e confusa, para mostrar que ele podia invadir meu espaço e desaparecer sem deixar rastros. Na porta do meu prédio, encontrei uma única rosa vermelha, com um bilhete dizendo: "A cada dia mais perto." Eu sabia que ele estava jogando, manipulando cada detalhe, e a sensação de que ele controlava cada aspecto da minha vida me deixava cada vez mais paralisada. Eu não sabia o que fazer. Tudo parecia indicar que ele estava apenas aguardando o momento certo para se revelar de forma definitiva. Depois da rosa na porta, meu medo se transformou em pânico absoluto. Eu sabia que ele estava cada vez mais próximo, e que aquilo não terminaria bem. Fiz o que pude para reforçar minha segurança. Troquei as fechaduras, instalei câmeras de segurança na entrada e deixava todas as luzes acesas. Mas, no fundo, sabia que nada disso realmente o impediria. Ele era como uma sombra, sempre à espreita, escorregando para dentro dos espaços que eu não conseguia controlar. Foi numa terça-feira à noite que tudo escalou. Cheguei em casa exausta do trabalho, com a mente embaralhada pela tensão dos últimos dias. Ao abrir a porta, senti um arrepio estranho, o ar dentro estava parado, pesado, como se algo tivesse quebrado a normalidade do ambiente. Tentei me convencer de que era apenas minha paranoia, mas logo percebi que havia algo de errado. Minhas coisas estavam fora do lugar novamente, mas dessa vez de uma forma perturbadora. A TV estava ligada, sintonizada em um canal que eu nunca assistia. Minhas almofadas haviam sido movidas, empilhadas de um jeito estranho no sofá. Na mesa da cozinha, uma caneca de chá ainda estava quente, como se alguém tivesse preparado e deixado lá minutos antes de eu chegar. Senti um nó no estômago enquanto tentava entender a situação. Ele tinha estado ali. Na verdade, ele ainda podia estar ali. Meu coração começou a bater tão forte que achei que fosse desmaiar. Cada passo parecia ecoar pela casa vazia enquanto eu andava de cômodo em cômodo, à procura de qualquer sinal de movimento. As portas estavam trancadas e as janelas fechadas.
O banheiro parecia normal, o quarto, intocado, mas então notei algo horrível. No espelho da sala, havia um rastro de dedos, como se ele tivesse arrastado a mão ali, deixando uma marca que parecia uma assinatura. No desespero, peguei o telefone para ligar para a polícia, mas assim que desbloqueei a tela, percebi que havia uma foto nova na galeria. Era uma imagem minha, dormindo, tirada de perto, mostrando cada detalhe do meu rosto. Ele havia entrado no meu quarto, havia me fotografado enquanto eu dormia. O pânico se misturava à sensação de invasão absoluta, de vulnerabilidade, enquanto minha mente tentava processar o que significava aquele nível de proximidade. Eu estava aterrorizada, mas sabia que precisava fazer algo, então, de um impulso, corri para a porta para sair de casa. Porém, ao alcançar a maçaneta, senti algo atrás de mim, uma presença silenciosa e densa. Hesitei por um segundo e, naquele instante, ouvi uma voz baixa e perturbadoramente calma. "Não tenha tanta pressa", ele disse. "Eu só queria uma chance de te conhecer melhor." Eu congelei. A voz dele, baixa e arrastada, parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo, um sussurro que reverberava dentro da minha cabeça. Meu corpo inteiro estava tremendo, mas não conseguia me mover, nem respirar direito. Ele estava ali, na minha casa, bem atrás de mim. Senti um frio cortante subir pela espinha e, por um instante, achei que fosse desmaiar de tanto medo. Com o mínimo de coragem que restava em mim, me virei lentamente. A figura de um homem alto, com uma expressão vazia, estava à porta do meu quarto. Ele não estava correndo atrás de mim. Ele estava observando, como se estivesse esperando o momento certo para dar o próximo passo, como se soubesse que eu não teria mais força para lutar. "Eu sabia que você ia tentar fugir", ele disse, com um sorriso torto que parecia mais uma ameaça do que um gesto amigável. "Mas eu sempre estive mais perto do que você imagina." Eu queria gritar, correr, mas meu corpo não respondia. Ele estava no controle, e a sensação de impotência me consumia. Me senti uma prisioneira dentro da minha própria casa, em um jogo de gato e rato que não eu sabia que nunca teria fim. O silêncio que ficou depois de suas palavras foi esmagador. A única coisa que eu podia ouvir era o som da minha respiração acelerada e o tamborilar do meu coração, que parecia bater tão forte que doía. De repente, ele deu um passo à frente. Eu não sabia o que fazer. Quando ele abriu a boca novamente, tudo ficou mais claro, mas também mais insano. Ele não estava ali para apenas me assustar, ele queria jogar comigo, me quebrar psicologicamente. "Você se lembra de mim, não é? Eu sou aquele que você ignorou durante tanto tempo. O amigo que você deixou para trás. O que você esqueceu." Ele começou a rir, mas era um riso vazio, sem alegria, como se fosse apenas uma parte do jogo dele. "Eu estava sempre ao seu redor, apenas esperando você me notar novamente." Foi nesse momento que a verdade caiu sobre mim como um balde de água fria. Ele era alguém de um passado distante, um amigo de infância, alguém que eu havia rejeitado sem perceber o quanto sua obsessão por mim havia crescido. Na minha mente, as peças começaram a se encaixar, mas foi tarde demais. Ele já sabia tudo sobre mim, o que eu gostava, o que eu temia, onde eu morava, quem eu amava. Tudo. Eu me afastei, tentando encontrar uma saída, mas ele deu outro passo em direção a mim, com uma calma aterrorizante. Ele se aproximou o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro dele, um cheiro doce e enjoativo de algo podre, como se ele tivesse se misturado com o próprio ar da minha casa. "Você vai me deixar ir embora agora", ele disse, e sua voz soava mais como uma exigência do que um pedido. "Você não tem escolha." Eu sabia que não poderia mais viver naquele pesadelo. A cada palavra, ele cavava mais fundo na minha mente, quebrando-me por dentro. Ele não iria embora, e eu estava presa, de forma irremediável, nas mãos dele. Mas então, no último momento, uma ideia surgiu, como uma faísca de clareza entre a escuridão. Eu olhei para a cozinha, onde as facas estavam dispostas sobre a bancada, tão ao alcance das minhas mãos. Ele estava tão envolvido com seu jogo psicológico que não percebeu meu movimento até que foi tarde demais. Consegui alcançar a faca, uma lâmina fria e afiada,
Com todas as forças que ainda restavam, me virei e o enfrentei. O choque na expressão dele foi tudo o que eu precisei para agir. Ele tentou me impedir, mas não teve tempo. O último grito que ele deu, um grito surdo de dor, ecoou pela casa enquanto eu o empurrava para trás, forçando-o a cair. Quando ele finalmente se calou, a casa ficou em silêncio absoluto. O medo, a tensão, o terror psicológico que ele me causou, tudo foi interrompido com aquele som final. Mas eu sabia que a situação não terminaria ali. Ele estava morto, mas a marca que ele deixou em minha vida seria eterna. A sensação de que sempre havia algo mais, que ele não estava sozinho, nunca me deixaria. O jogo dele havia sido mais do que uma perseguição, era um pesadelo psicológico, e o que restava de mim nunca seria o mesmo. Eu escapei, sim. Mas a lembrança dele, e o medo de que ele não tivesse realmente partido, vai me acompanhar para o resto da minha vida.